Realmente, há necessidade de acontecer essa semana, apesar de ser uma lei mesmo, nós temos a lei da semana toda, hoje é o dia estadual, né? Mas a importância de levar todos a pensar na violência, né? Ontem à noite, inclusive, estivemos na Univale também, com a Ângela Chaves, aquela autora do livro, né? Lágrimas do Silêncio, e foi muito bem aceito, porque as pessoas precisam ouvir um grito de socorro dessas pessoas, saber que a criança, quando passa por esses problemas, precisam ser atendidas, né? A gente tem que parar de estar anestesiado, né? Nós percebemos aqui em Tijucas que as coisas acontecem. Eu digo da minha indignação, inclusive, porque eu achei que capacitando o Conselho Tutelar, eles tendo um nível melhor, que a gente estaria resolvido os problemas da violência na cidade. E eu vejo que isso ainda a gente começou só a engatinhar, porque eles falam em rede de proteção. Essa rede aqui em Tijucas está totalmente furada. A gente percebe que as pessoas ainda costumam usar o machismo, costumam usar a indiferença e vitimizar ainda aquela pessoa que consegue sair daquele turbilhão e denunciar que está passando por alguma coisa. Nós temos que parar com isso, parar de tratar uma criança como de vítima, ela passar a ser o réu, ela passar a ser culpada por tudo que aconteceu com ela. Parar com esse machismo, esse olhar... Eu digo assim, é muito atrasado esse olhar. Eu penso assim que eu estou lá no século XVIII, onde a mulher não tinha espaço na sociedade. E ela continua sendo nesse espaço, né? Então é bem importante essa semana para a gente estar realmente falando para as pessoas, dizendo das indiferenças que acontecem com essas crianças. A secretária citou o fato da rede estar furada no município. Por quê? Algumas entidades que a compõem estão deixando a desejar no seu trabalho aqui na cidade, secretária? Na verdade, assim, os números estão nos dizendo que realmente alguma coisa, em algum lugar, essa rede está furada, porque nós temos hoje no município 30 casos denunciados, provados, ML, tudo consagrado, e até hoje a gente não viu punição de nenhuma pessoa. Então isso não acontece só em Tijucas, eu estou no Conselho Estadual, eu sei que em outros municípios também acontece, e eu digo que isso é o resultado ainda da não aceitação do machismo que impera ainda na nossa sociedade, que culpabiliza totalmente a mulher, né? Em todos os atos. A mulher não pode nada, e a mulher com 8 anos, 7 anos, 4 anos, 11 anos, ela é uma vadia se alguém a estuprar, a usá-la como objeto sexual, ela é a culpada, não o agressor. Então a gente aqui na cidade realmente está acontecendo isso. Existe uma lei que é a lei de, como se diz, denúncia sem danos, né? Que essa lei não está sendo cumprida, porque a criança chega numa delegacia, ela é entrevistada por um delegado que costuma lidar com bandidos, então ele não tem essa sensibilização para atender essa criança, né? Então a criança, quando chega, sair daquele turbilhão, consegue denunciar, consegue, né, botar para fora aquilo e pedir o socorro, ela é culpabilizada, ela é vitimizada, meu Deus, ela vai para um exame que é totalmente degradante e tudo, ela passa por tudo aquilo e depois ela se pergunta, por quê? Valeu a pena denunciar? Até agora eu não tenho visto valer a pena denunciar, mas a gente não pode parar por aí nem perder as esperanças que a gente ainda vai um dia mudar e ser um ser humano melhor, né? Diretamente ligado a esse trabalho que a Roseli nos relata, aqui o Tanay Vaz Júnior, que é conselheiro tutelar do nosso município e que nos fala mais a respeito dessa situação, Tanay. Às vezes, pelo relato que a secretária nos repassa, uma situação tão contundente quanto o abuso é o segmento desse atendimento, é isso que acontece? Realmente, o Conselho Tutelar, que é um órgão, né, que recebe diretamente por denúncias, né, denúncias anônimas, todas essas violações, né? Então, realmente a gente não tem tido a punição, né? E realmente a vítima acaba sendo punida, né? Com uma série de exames, uma série de especulações, às vezes não existe um cuidado por parte do professor, às vezes daquele que fica sabendo em primeira mão, né? E acaba a criança sendo vitimizada mais uma vez, né? Porque ela fica arredia, né? Ela se comporta totalmente diferente, né? E acaba dando margem para ela mais tarde vir a desenvolver alguma síndrome, algum tipo de repulsa
com relação à agressão, né, ao crime que foi cometido a ela. Então, assim, a impunidade é uma das coisas assim que mais nos choca, né, porque a gente faz toda uma série de movimentos para que a gente chegue à punição, né, nem que seja um processo, né, não a prisão em si, mas pelo menos a punição, né? A punição dos responsáveis. Mas a gente vê que isso ainda está, né? Do ano passado, que teve 30 casos, né? Esse ano ainda não está apurado ainda, mas já deve estar na casa dos 10 ou 15 casos. Mas assim, a gente vendo isso, a gente, né? Porque é tudo silencioso, né? As coisas acontecem, né? Isso são os que aparecem pra gente, né? Fora os que ficam escondidos, né? E que esses momentos assim de campanha, que a gente tem feito, né, junto com a ação social e com a rede em si, é que vem provocando, né, as pessoas de denunciar, né. Muitos ficam escondidos 5, 6 anos e daí tem um certo momento que a vítima não consegue mais e acaba, né, dizendo, 6 anos atrás eu fui abusada sexualmente por, né, um parente bem próximo, né, geralmente é pai, é primo, é vizinho, né, é um amigo da família. Então é bem complicado, Sidney, para a questão da punição, né? Sem contar, Sidney, que na verdade a impunição, ela incentiva o abusador a continuar com esse delito, né? Porque se ele não sofreu nada, ele viu que ele passou por todo esse trâmite e nada aconteceu com ele, isso diz para ele, pode continuar que isso tá válido. A nossa sociedade aceita isso. Então, isso é que é nossa luta constante, né? Não pode ser só nessa semana, eu acho que tem que ser uma luta constante de conscientização da promotoria, do delegado, ter uma pessoa especializada na delegacia. Não precisamos ter a delegacia da mulher em Tijucas, mas ter um grupo multidisciplinar para atender essa criança com carinho, com afeição, porque já é tão difícil passar por isso. Toda pessoa que passa por isso, ela já se sente culpada, ela acha que ela... Quando eles têm uma certa idade para entendimento, acha que ela... será que eu provoquei? Ela sempre se sente culpada, ela se sente o autoestima vai lá no chão, né? A pessoa se sente suja, se sente oprimida. Quando ela consegue sair desse turbilhão e dizer para as pessoas, socorro, ela não é socorrida. É a mesma coisa que está tirada no mar e você chega lá, fica olhando para a pessoa afundar e nada você vai fazer. E isso eu vejo dessa forma, a violência contra a criança e adolescente, principalmente a intrafamiliar. Lamentavelmente, né? Ô Márcia, o CRAS faz parte dessa rede de atendimentos e você também pode nos relatar aí um pouco da sua visão a respeito dessa situação em que Tijuca se encontra hoje sobre esse assunto. Realmente o CRAS, ele faz parte da proteção social básica do município, né? E onde a gente faz todo o atendimento com relação à proteção e prevenção que hajam casos de violência, de violação de direitos. A gente tenta garantir o direito das pessoas no município. E a gente observa muito, porque nós também temos um serviço que é referenciado ao CRAS, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, onde nós atendemos crianças de 6 a 15 anos e muitas vezes, né, quando são levantadas algumas ações com esse tema, nós percebemos que algumas já se manifestam dizendo que foram abusadas ou que estão sendo abusadas, né? Então, a gente tem um trabalho assim, bem efetivo com relação a esse segmento, né? E as visitas que a gente faz, né, e os atendimentos que nós realizamos ali no CRAS também, às vezes nos vêm denúncias com casos de abuso sexual, né, contra crianças e adolescentes. Só para enfatizar que não são só meninas, são meninas e meninos, né? Então, até complementando o que a Roseli falou, pode ter um olhar masculino, né, como ela falou que é machismo, mas só que é um olhar, no meu olhar, é um olhar preconceituoso, porque isso pode ser visto, né, de uma forma negativa. Uma mulher ou um homem podem ver isso de forma negativa, então não tem como dizer se é só o homem que penaliza essas situações. Não, mulheres também às vezes penalizam algumas situações, né, nesse segmento aí. Então a gente trabalha com isso que eu falei para vocês, né, que é a prevenção e a proteção. E quando nos vêm os casos, nós fizemos os encaminhamentos necessários às equipes referenciadas e especializadas do município para que a gente consiga estar combatendo esse
esse tipo de episódio, né, no município, que é muito triste, e acho que a gente tem que falar mesmo, a gente tem que gritar, a gente tem que fazer com que a comunidade saiba que acontece isso, e acontece muito de modo silencioso, como o nosso amigo Tanay falou, acontece demais, mas por medo, né, as crianças e adolescentes têm medo de denunciar, porque eles são coagidos, eles são ameaçados, né? Vou matar teu pai, vou matar tua mãe, vou matar teu irmão, se você falar alguma coisa, é uma coisa só entre nós, né? Silêncio, não fale nada. Então a criança sofre muito calada, muito, né? Tanto menina quanto menino, adolescente, né? Então eles sofrem muito calado. Então quando eles chegam a falar pra gente, olha, não é fácil, porque às vezes eu comento com os nossos orientadores lá do serviço de convivência, né, que a gente tem que ter um tato, né, e um olhar muito delicado para essas situações, porque não é qualquer criança que vai chegar para um estranho e logo vai se abrir e vai falar, né, está acontecendo isso e isso comigo. Então, o nosso trabalho realmente é criar o vínculo com a criança e para ela sentir confiança e sentir que pode contar com a gente, né, que a gente está ali para ajudar. E os temas que são levantados lá no nosso serviço de orientação social são temas sobre valores, né? Então nós falamos muito sobre a violência. Agora essa semana a gente está falando sobre esse tema, né? A gente levanta outros temas de cidadania, de respeito, de trabalho, são vários os temas que a gente trabalha sempre nesse olhar social, né? E só para pontuar até o que a Márcia está falando, hoje o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem um espaço aqui na Rádio Vale, aos sábados, para que a comunidade saiba, né, do que é repassado e do que é trabalhado também aí com as crianças que são atendidas hoje. Para pontuar, a Inesita também está aqui com a gente e ela fala um pouquinho a respeito do projeto Ciranda da Univale, que trabalha sobretudo nessa conscientização, né, hoje em dia, da importância do combate e de que a comunidade fiscalize essas situações. E eu gostaria também que a Inesita nos destacasse, eu acho que o projeto Ciranda ele também promove ações até o fim desta semana, em alusão a essa semana, é isso, Inesita? Então, o projeto Ciranda ele trabalha nas escolas do município fazendo a prevenção. Já que, como foi pontuado pela Roseli, a criança é sempre a culpada, vamos abrir os olhos dessas crianças. O que a gente faz? Tocou, não existe a brincadeira do toque, não existe aquele negocinho de, passou a mão, não vai passar mais, então a gente vai para abrir os olhos dela. Deixar ela realmente tirar aquele papel de vítima dela, dizer assim, não, posso ser a vítima, mas não vou ser. Porque a criança, hoje, infelizmente, em Tijucas, que eu vi já trabalhando em sala de aula, ela não conhece nem mesmo as suas partes íntimas. Isso é uma dificuldade muito grande que a gente sabe, eu sou mãe, que as mães e os pais têm uma dificuldade em conversar com seus filhos sobre partes íntimas, sobre, não digo sexo, mas alertar mesmo a criança de não tocar em suas partes íntimas. Então, o projeto vai para abrir os olhos dessas crianças para que, aconteceu de tocar, contar para o pai, para a mãe, não esconder o segredo. Isso é muito importante, porque o que acontece? É fácil de você iludir uma criança, você manipular uma criança, se uma mulher adulta já é fácil, imagina uma criança. Então a gente, em sala de aula, a gente trabalha muito essa questão de não ter o segredo. Mas eu não consigo contar para minha mãe, contar para o pai, contar para a tia. Ter realmente aquele grito do socorro, de não esconder o que está acontecendo, porque a gente sabe que não acontece só dentro de casa, não acontece só com o pai, só com o padrasto, pode acontecer com o tio, com o vizinho, com qualquer pessoa, tanto ela homem quanto mulher. E então assim, aqui em Tijucas, infelizmente, já que a impunibilidade impera na cidade, o projeto Ciranda assim, faz um papel muito importante, que é assim, antes de chegar ao Conselho Tutelar, antes de chegar no CREAS, no CRAS, é de abrir para que a criança não sofra já. Por quê? Porque se a criança sofreu abuso sexual, depois o que vai acontecer? Ela é sempre a culpada. Então, assim, a gente tem que abrir os olhos dessas crianças. Verdade. Então, aqui eu deixo até um recado para o pai e para a mãe. Ouçam, converse com seus filhos. Abram os olhos deles. Porque por mais que possa acontecer dentro da tua casa, a criança nunca está livre que aconteça na rua, com um vizinho, um amigo, qualquer pessoa. Então, isso é muito importante. Eu tenho filho, eu já conversei sobre isso com ela. Então, assim, esse é o meu recado. Converse com seus filhos, explique, fale de parte íntima, conversem com seus filhos, não deixe que acontecer, porque depois que aconteceu é tarde demais. Com certeza. A família, na verdade, é a maior protetora nesse assunto, né?
Infelizmente o nosso tempo, lamentavelmente, já agradeço aqui a presença de todos, só vou pontuar então com a secretária que nós temos ações até o final desta semana, a respeito da semana, é isso, secretária? Até o final da semana nós temos ações, nós temos a passeata, até eu não trouxe a programação, mas hoje tem a panfletagem toda na cidade, né? Sexta-feira também vai ter outra. Amanhã é a caminhada. A gente convida as pessoas, participem, porque se você quer uma sociedade melhor, se você quer que a sociedade não tenha violência, que o teu filho tenha um espaço bom dentro dessa sociedade, que seja saudável, nós temos que dizer não a essa violência. Essa violência, ela gera mais violência, né? Estudos científicos, inclusive, dizem que um rapaz, um homem violentado quando cedo, ele pode ser mais tarde o violentador, né? Não vamos perdoar aquele que hoje é violentador, isso não vai deixar que ele responda à justiça, porque um adulto sabe muito bem o que está fazendo, né? Mas a gente sabe que mulheres, o caso da Ângela, que a gente teve aqui na cidade, ela palestrando, sofreu violência desde os 6 anos de idade, ela com 18 anos ela foi para a prostituição, ela foi para droga, não foi droga pesada, era álcool, mas ela bebia, porque o pai começou a dar bebida para ela desde cedo. Então, assim, tem uma consequência. A Ângela foi uma vitoriosa, conseguiu agora sair, fazer a faculdade de Sociologia, escrever um livro, ajudar pessoas, porque todo lugar por onde ela anda eu tenho acompanhado, as pessoas vêm dizer, comigo aconteceu, eu nunca tive coragem de falar. Então, assim, é um grito para a sociedade, né? E nós temos que dizer não dá. A criança tem... ensinar para a criança, filho, se alguém tocar em você que você não gostou, a criança sente que tem alguma coisa errada. Quando o toque é só um carinho, ou quando esse carinho está passando dos limites. A criança dizer não naquela hora. A gente já conseguiu, com um trabalho assim, com crianças acima de 3 anos, já conseguiu evitar algumas coisas que a criança, logo de primeira que o cara fez, a primeira investida, já contar para a mãe e a gente dá um basta ali, né? Não deixar a criança sofrer sem saber se aquilo pode, não pode. Uma criança com 4 anos, que o pai que tem que proteger, o padrasto, a mãe, um tio, acontece com ela não entende aquilo. Ela não consegue entender que aquilo. Quando ela consegue entender, denunciar, já se passaram muitos anos. Quanto mais tempo passa, maior é a cicatriz, maior é o trauma dessa criança. Então vamos trabalhar nisso, vamos denunciar, vamos fazer parte dessa campanha e trabalhar as crianças de perto mesmo, trabalhar seu filho, seu sobrinho, sabe? E os professores, pelo amor de Deus, trabalhem as crianças, né? Ajudem a prevenção. Só bem rapidinho para avisar para as pessoas que hoje então está acontecendo a panfletagem ali atrás do Cruz de Souza, que amanhã a comunidade toda está convidada a participar da passeata, que terá início às 8h30 da manhã, ali na Concha Acústica, né? A gente vai fazer uma grande passeata com muito barulho, né? Chamando a atenção da comunidade para o tema. E sábado, na parte da manhã, vai ter recriação para as crianças também ali na Concha Acústica, né, com o pessoal da Univale e do Sesc, que vão estar ali responsáveis pela recriação.